E dessa forma, justamente, que Trump reagiu, né? Dando a entender isso, que poderia ser evitado, né? Mas aí, claro, é uma declaração ainda precipitada, né? Sakamoto, ainda não sabemos os detalhes, as autoridades não divulgaram nada, mas essa fala de Trump já demonstra aí também a forma como ele vai reagir. A gente está falando do exército americano, né, o Sakamoto? É algo bem complexo. Um acidente na capital, em Washington. Fabiola, eu acho que esse é o principal ponto, né? O acidente na capital dos Estados Unidos, esse acidente na capital dos Estados Unidos, passa a imagem de incompetência para o mundo. E é por isso que o Trump reage de uma forma muito rápida, tentando terceirizar a culpa, deixando claro que foi um acidente de responsabilidade humana, o que também é meio, quase que redundante o que ele fala, mas o fato dele vir a público se adiantar inclusive as investigações e falar isso é para tentar proteger a própria imagem do governo e proteger a imagem dos Estados Unidos nesse sentido. Porque um acidente desse porte no aeroporto da capital dos Estados Unidos passa a imagem para o mundo de um governo mambembe, de um estado, não governo, desculpa, de um país mambembe. Porque é o seguinte, o aeroporto Reagan, para o pessoal entender, ele fica fora do Distrito de Colômbia, que é Washington, né? Mas ele fica menos de 15 quilômetros da Casa Branca, né? Fica muito perto da Casa Branca. O Washington tem dois aeroportos. Tem o Reagan, né, que é o menor em Virgínia, e tem o Dulles, que é o internacional. Né? Esse avião, ele ia fazer pouso, que indica, né? Esse acidente ocorre na beira do Potomac, onde fica o Reagan. Então, o que acontece? Você tem um helicóptero, né, norte-americano, um Black Hawk, tipo, que é um helicóptero famoso, um helicóptero usado em operações no mundo inteiro. Esse helicóptero usado em operações no mundo inteiro, com 3 militares do exército, que bate de frente com um voo da American Airlines. Podia, aquela sensação do cidadão americano, eu tava conversando com uns amigos meus jornalistas em Washington, ele falou, um monte de gente falou assim, puta, já peguei voo semelhante, do Kansas para cá também, semelhante ao que se partiu, né, com um choque com helicóptero. Então, o que acontece? Isso aconteceu. Mas Sakamoto, mas acontece acidentes em todo momento, em toda hora. No Brasil aconteceu agora, teve o de Gramado, teve o em Ubatuba, não estou negando que tem responsabilidade de mudança climática e de tudo isso. Mas o que aconteceu aqui é um acidente entre uma aeronave do Exército dos Estados Unidos, que deveria operar com os maiores estándares de qualidade, né? Ao que tudo indica, com o envolvimento do Centro de Controle do Comando de Voo de Washington, que deveria também operar com maiores estándares de qualidade, principalmente depois de 11 de setembro de 2001, né? Ou seja, o pessoal deveria operar com o standard lá em cima, batendo no alto. É a capital do império. Você não tem como fugir disso, pessoal. O controle do céu sempre foi muito restrito em Washington. O cuidado com o céu de Washington, é por isso que o pessoal está chocado, sempre foi muito restrito. Depois do 11 de setembro ficou ainda mais. Então você tem um voo de passageiros que se choca com uma aeronave que é conhecida internacionalmente e está em operações do exército norte-americano, uma aeronave importante nesse tipo de aeronave. Ou seja, é uma imagem de vulnerabilidade muito grande que se coloca. Olha, Estados Unidos, nesse sentido, não consegue controlar. Washington, a capital, não consegue controlar direito o seu céu, não consegue controlar direito os seus militares, não consegue garantir segurança para o público que está voando num voo regional da American Airlines. Então, independentemente do que apontar a investigação, a menos que a investigação aponte como um ato terrorista, né, por parte dos militares envolvidos, ou de alguém envolvido lá no meio, mas o próprio Trump, ele fala que ele logo de cara, ele também já descarta isso, ele deve ter alguma informação vinda do Pentágono, ou vinda da Defesa, ou vinda do Homeland Security, sei lá, da onde veio essa informação, ele deve ter alguma, né? Mas a menos que isso tenha sido um ato terrorista, o que também coloca em xeque e mostra a vulnerabilidade da capital, né? Mas o acidente, né, na capital passa a imagem de vulnerabilidade, mais de incompetência, é de vulnerabilidade para o mundo inteiro, Fabiola.
Nossa, a gente vai ter a oportunidade daqui a pouquinho de entrevistar aqui um especialista em acidentes aéreos, porque esses dois pontos que você está colocando é muito forte, né, Sakamoto? A imagem que fica de vulnerabilidade, de incompetência e mais um acidente que traz essa insegurança a todos, né, no mundo, inclusive. Bom, a gente tem imagens, antes até de a gente chamar o especialista que já está conectando conosco, eu queria trazer o áudio da cabine não, era da torre de controle dos Estados Unidos, esse choque surpresa e essa reação da torre de controle neste acidente. A gente tem aí um trecho deste áudio para que a gente possa colocar para a nossa audiência. Vamos assistir. American 472 Washington Tower, 1 star, 3217. Did you see that? Delta 32, sorry. I don't know if you caught earlier what happened, but there was a collision on the approach in the 33. We're going to be shutting down operations for the indefinite future if you want to go back to the gate. A gente está vendo aí, o controlador de voo, ele manda mensagem ao helicóptero, ele pergunta se o helicóptero está conseguindo ver o avião, né? E aí no áudio é possível ouvir a torre de controle perguntando justamente se ele está vendo o avião. E aí ele fala, segundos depois, ele orienta o helicóptero a passar por trás do avião comercial. E aí na hora que ele já está dando o comando, ele fala, oh meu Deus, justamente diz uma outra controladora ali, mas dá para ouvir no fundo, pouco antes de o áudio ser cortado. O piloto que estava em solo perguntou se a torre de controle viu o que aconteceu, ele é orientado a voltar para o portão, informado, e aí vem a informação que todas as operações estão suspensas. Impressionante isso, hein, Josias? Ele até tenta avisar, mas pelo esse áudio aí, o helicóptero parece que não estava percebendo que tinha um outro avião. Esse áudio é justamente a peça que sinaliza que o acidente foi provocado por falha humana, né? E é um áudio que foi registrado ali minutos antes da batida entre o avião e o helicóptero militar, né? E aí tem esse controlador de tráfego aéreo se comunicando com o piloto. Isso veio à luz, esse áudio, foi divulgado pela CNN lá nos Estados Unidos, né? E mostra que a comunicação se deu muito tardiamente, né? O controlador pergunta se o piloto do helicóptero estava vendo o avião. Agora, isso tudo não deveria ter acontecido, né? Tem todo um plano de voo, os aviões não partem de um aeroporto para o outro de forma improvisada. Há um plano de voo e o controlador deveria zelar para que, naquele trajeto estava previsto que o avião passaria, que não se interpusesse no caminho do avião nenhum obstáculo da magnitude de um helicóptero, né? Há coisas que são imprevisíveis. Há um pássaro que surge inesperadamente, mas aqui não, estamos falando de um helicóptero e um helicóptero militar, portanto, não é também um helicóptero qualquer, né? Deveria haver uma informação, uma troca de informação que impedisse essa batida, mas parece que quando as pessoas acordaram, já era tarde, já não havia, o horizonte era curto demais para manobras que evitassem a batida. Então, essa gravação reforça, Fabiola, a percepção de que isso, de fato, poderia ter sido evitado e que a tragédia ocorreu por conta de inépcia humana. Agora, como disse o Sakamoto, é muito trágico para os Estados Unidos que isso ocorra na capital, Washington, envolvendo uma companhia do porte da American Airlines, que enfim, voa no mundo inteiro, e que uma falha desse tipo, tão grosseira, tenha ocorrido ali, de fato deixa uma imagem muito ruim, né? Para a aviação norte-americana, para o controle de tráfego, enfim, para os órgãos que estão envolvidos no tráfego aéreo e que deveriam zelar para que isso daqui não ocorresse, né? Foi uma lambança, eu diria, né? Essa tragédia foi provocada por uma lambança. E o áudio reforça essa percepção. A gente está recebendo